Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo! Eu vou dar uma aula agora sobre o balanceamento de equações por oxirredução, utilizando um método que não é o método mais comum, tá? É o método utilizado quando você tem equações incompletas, ou seja, não foi fornecido para você a reação inteira de oxirredução. Foi fornecido apenas o elemento que sofre oxidação e o elemento que sofre redução. Quais são as substâncias que sofreram oxidação e redução e quais os produtos gerados nesse processo. Então a gente vai utilizar o que é chamado de método do íon-elétron, ok? Então a gente vai seguir uma sequência indicada para o processo de balanceamento de equações incompletas. Primeira coisa que a gente vai fazer, escrever as semi-reações de oxidação e de redução que foram dadas no texto. O texto fornece quem oxidou e quem reduziu. Qual foi o elemento que sofreu oxidação, qual foi o elemento que sofreu redução, ok? Balancear o número de átomos do elemento que oxidou ou do elemento que reduziu. Ok? Então, na de oxidação, você vai balancear o número de átomos do elemento que sofreu oxidação. Na de redução, você vai balancear o número de átomos do elemento que sofreu redução primeiro. Primeira coisa. Depois, balancear o número de átomos de oxigênio. Então, ao lado que você tiver excesso de oxigênio, do lado oposto da seta, você vai colocar água, já que o oxigênio tem uma enorme tendência a oxidar o hidrogênio para formar água, ok? Depois eu vou balancear o número de átomos de hidrogênio, já que eu coloquei água, passei a ter um excesso de hidrogênio, utilizando prótons, ou seja, íons H+, do lado oposto da reação. Então, o lado que eu coloquei água vai ter um excesso de hidrogênio, do lado oposto eu vou colocar H+, que é para balancear esses hidrogênios. E por último, eu vou balancear as cargas elétricas colocando elétrons do lado carente de cargas negativas, do lado que está faltando elétrons ou que está sobrando carga positiva. Ok? Vou fazer um exemplo para a gente aí, ó, tá? Para você ver o passo a passo de tudo isso que eu escrevi para você no slide anterior. Então, primeiro, ó, o exemplo, veio o texto da questão assim, tá? O ácido oxálico H2C2O4 pode ser oxidado a gás carbônico pela reação com permanganato de potássio em meio ácido a íon manganês mais 2. Ok? Escreva a equação química balanceada que representa a semi-reação de oxidação e redução. E escreva a equação química global balanceada da reação. Então, como eu disse, a primeira coisa a fazer é escrever as equações de oxidação e redução. Então, o H2C2O4, tá aqui, ó, H2C2O4, vai ser oxidado a gás carbônico. Então, eu vou ter H2C2O4 de um lado, CO2 do outro. O que eu vou fazer primeiro? Balancear a equação, balancear o elemento que está sofrendo oxidação ou redução, balancear o carbono. Desse lado tem 2, então desse lado eu preciso de 2 carbonos. Eu vou pôr um 2 aqui, ok? Depois, eu vou balancear os oxigênios usando água. Como eu tenho 4 oxigênios desse lado e 4 oxigênios desse lado, o oxigênio já está balanceado. Então, eu não preciso balancear o oxigênio colocando água. Depois, balancear os hidrogênios utilizando H+. Como eu tenho excesso de hidrogênio do lado do reagente, eu vou pôr H+, do lado do produto. Ok? Quantos H+? Ah, tem 2 hidrogênios aqui, então eu vou precisar de 2 H+. Por último, balancearam as cargas elétricas, colocando elétrons do lado carente de carga negativa ou do lado com excesso de carga positiva. Do lado do reagente, não tem carga. Carga é zero. Então, do lado do produto, não pode ter carga. A soma das cargas tem que dar zero. O CO2 não tem carga. Só que eu tenho 2 cargas positivas do H+. Então, eu vou precisar de elétrons para balancear essas cargas. Quantos elétrons eu preciso para neutralizar 2 cargas positivas? 2 elétrons. Pronto. Está aqui a minha reação de oxidação. Agora eu vou fazer a equação de redução. De quem que é a redução? Do permanganato. Quem é permanganato? MnO4-.
que o permanganato vai se transformar? Vai se transformar em um manganês, está dado aqui, ó, manganês 2. Primeiro passo para escrever a equação de oxidação e redução, escrevi o elemento que reduziu, o manganês. Agora eu vou balancear o número de átomos do manganês. Um manganês aqui, um manganês aqui. Está balanceado. Fiz a primeira etapa, escrevi a equação e balanceei. Agora eu vou balancear os oxigênios utilizando água. Como eu tenho 4 oxigênios desse lado e desse lado eu não tenho nenhum, vou colocar água desse lado para balancear os oxigênios. Quantas águas? Eu tenho 4 oxigênios, eu vou precisar de 4 águas. 4 oxigênios. Quando eu fiz isso, eu passei a ter um excesso de hidrogênio do lado direito. Como é que eu balancei os hidrogênios? Colocando H+ do lado oposto. Então, eu vou pôr o H+ desse lado. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Quantos H+ eu vou precisar? Bom, aqui tem 8 hidrogênios, então eu vou precisar de 8 hidrogênios. 8 H+. Agora eu vou balancear as cargas elétricas. Do lado do produto, eu tenho 2 cargas positivas aqui e mais nada aqui. Então, eu tenho 2 cargas positivas. Se eu tenho 2 cargas positivas no produto, eu tenho que ter 2 cargas positivas no reagente. Eu tenho 8 positivas aqui e uma negativa. Dá um saldo de 7 positivas. 7 positivas desse lado, 2 desse lado. Então, esse lado está carente de elétrons. Então, eu vou pôr elétrons aqui. Quantos? Se eu tenho 7 cargas positivas de saldo e eu preciso ter 2, vou precisar de 5 elétrons. Ok? Isso resolve a letra A. Isso resolve a parte A da questão, que era escrever a equação química balanceada, que representa a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Só que aí eu vou perceber que o número de elétrons deste lado e deste lado não é igual. Então, na hora que eu for escrever a equação química global da reação, eu preciso igualar o número de elétrons. Já que, em obediência à lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, o número de elétrons de um lado tem que ser igual ao número de elétrons do outro. Então, eu preciso igualar os elétrons. Como é que eu faço isso? Multiplico a primeira pelo número de elétrons da segunda. E multiplico a segunda pelo número de elétrons da primeira. Então, eu vou multiplicar a primeira por 5, vai ficar assim. 5 mols de ácido oxálico, 10 mols de CO2, 10 mols de H+, 10 mols de elétrons. Multipliquei todo mundo por 5, que era o número de elétrons da de baixo. Agora eu vou multiplicar de baixo pelo número de elétrons da de cima, por 2. E aí eu vou ter 2 permanganatos, 16 H+, 10 elétrons, 2 manganês 2+, 8 águas. Percebe? Multipliquei a equação inteira por 2. E agora você deve ter percebido que o número de elétrons de um lado e o número de elétrons do outro lado ficou igual. Agora eu posso somar as equações para construir a equação global, cortando aquilo que aparece no produto de uma e no reagente da outra. Então, eu vou cortar 10 elétrons do produto com 10 elétrons do reagente. Vou cortar 10 mols de H+ do produto com 10 mols de H+ do reagente. Como eu tinha 16, vão sobrar 6. Ok? E agora copio o que sobrou. 5 mols de ácido oxálico, 2 mols de permanganato, 6 mols de ácido. Produzem 10 mols de CO2, 2 mols de manganês 2+, 8 mols de água. Ok? Espero que você tenha entendido, que tenha curtido o vídeo. Não esqueça de acionar o sininho das notificações para receber notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. Curta o canal, divulgue para os seus amigos. Um grande abraço e bons estudos!